Olá, você está aqui no curso Introdução à Exegese Bíblica. Eu sou o pastor Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica, palestrante, escritor e publisher editorial. Seja muito bem-vindo em nosso curso. Eu tenho certeza de que ele será uma bênção para a sua vida se você realmente levar a sério tudo aquilo que vamos estudar aqui. Vamos então introduzir o nosso curso, onde você vai entender algumas coisas importantes e básicas sobre exegese e como aprimorar o seu estudo bíblico para que você possa ter muito mais abrangência nas suas pesquisas sobre a Palavra de Deus. Observe aqui na sua tela que nós temos uma necessidade hoje em dia, a necessidade de uma boa exegese bíblica. E você pode estar se perguntando, será que as igrejas evangélicas hoje têm realmente tanta necessidade de fazer um estudo mais aprofundado da Bíblia? Você verá que sim. Por exemplo, nós temos vivido hoje numa crescente apostasia na cristandade pós-moderna. Há uma apostasia muito grande. O que é apostasia? A palavra apostasia significa abandono da fé. Muitas pessoas têm abandonado a fé bíblica, a fé revelada na palavra de Deus, para estarem seguindo líderes que não têm nenhuma base bíblica para fazer as coisas que eles fazem. Pregações que muitas vezes são feitas sem conhecimento bíblico. Há também, por exemplo, ensinos bíblicos heréticos até mesmo que são passados nas igrejas evangélicas. Inclusive, recentemente, o pastor Benny Hinn, ele esteve se retratando na internet, declarando de que estava repudiando e abandonando todo o tipo de pregação errada que ele fazia, sendo ele o principal proponente e propagador da teologia da prosperidade. O quanto de mal que essa teologia tem feito para os evangélicos, especialmente aqui no Brasil. Nós somos um país com muitas necessidades em termos de teologia, de conhecimento bíblico, e a exegese, ela ajudará você a ter um conhecimento bíblico muito mais abrangente, muito mais elevado. Você aprenderá nesse curso aqui técnica para que você possa aprender a palavra. E fique tranquilo, essas técnicas serão todas em língua portuguesa mesmo. É claro que a exegese, ela pressupõe também o uso das línguas originais no Antigo Testamento hebraico e aramaico e no Novo Testamento grego koiné. Mas para que você possa ter esse curso, não é necessário que você conheça essas línguas. Basta que você tenha esforço e interesse em ler o que se propõe e estudar todas as aulas e que nós teremos aqui nesse curso. Além da crescente apostasia na cristandade, nós também observamos hoje em dia o analfabetismo bíblico muito grande. O que é esse analfabetismo bíblico? As pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço para irem às suas igrejas, por exemplo, mas quando um pregador começa a pregar, ela apenas lê o versículo bíblico ou a passagem bíblica da mensagem e simplesmente fecha a Bíblia, porque o pregador normalmente ele estará pregando sem apoio escriturístico. Ele vai estar falando de um monte de coisas, vai estar se afastando do texto bíblico, vai dizer, por exemplo, frases de efeito, vai fazer aqueles apelos emocionais muito característicos de algumas igrejas aqui no Brasil, e simplesmente as pessoas não têm um conhecimento bíblico alargado, não conseguem compreender sequer a passagem bíblica que foi lida, porque o pregador nem se preocupa, por exemplo, em explicar o texto bíblico. Isso, é claro, a gente precisa rever. Então eu já estou preparando também um novo curso, que é o curso de pregação expositiva. Fique atento para que você possa também conhecer esse curso e quem sabe você poderá usar todo o conteúdo do que você estará estudando aqui nesse curso de exegese e mais as técnicas da pregação expositiva e então ser um pregador
e um professor também de escola bíblica dominical, de pequenos grupos, enfim, você poderá ampliar grandemente o seu papel e o seu conhecimento bíblico para exercer os seus ministérios. Bom, o terceiro motivo que nós precisamos também da exegese hoje é que há púlpitos fracos e dedicados a ensinos heréticos. Infelizmente, temos visto essa realidade aqui no Brasil. Pregadores que não se preocupam em estar realmente aprimorando o seu conhecimento bíblico, que querem pregar a Bíblia, mas não querem explicar a Bíblia, então usam frases de efeito, falam até mesmo doutrinas erradas, heréticas mesmo, contra a palavra de Deus. E, infelizmente, nós sabemos que isso tudo é marca do final dos tempos. Nós vivemos tempos difíceis, onde há apostasia crescente, analfabetismo bíblico e púlpitos fracos, que, na verdade, todos esses três quesitos que nós já estamos observando até agora, eles complementam um ao outro. O púlpito fraco cria analfabetismo bíblico e também o que leva a aumentar a apostasia. Assim também como a apostasia e o analfabetismo vão estar alimentando cada vez mais púlpitos fracos. E então você tem até no meio evangélico muitas expressões de oba-oba, muitos tipos de mensagens que são apenas apelos emocionais, mas quase nada de conteúdo bíblico relevante que vai realmente alimentar espiritualmente as vidas que estão ali na igreja e que estará realmente fazendo a diferença na vida de muitos. Bom, o quarto motivo pelo qual precisamos da exegese também é antropocentrismo versus o cristocentrismo. Em outras palavras, nos púlpitos, nos cultos também, nas músicas gospel de hoje em dia, pouco se coloca Jesus Cristo no centro das mensagens, das músicas, do culto em si, mas colocam um homem no centro. Por exemplo, mensagens que são pregadas fugindo da Bíblia, como se Deus fosse obrigado a nos abençoar, ou como se Deus tivesse uma necessidade incontrolável de abençoar o ser humano. Na verdade, Deus nos abençoa porque nos ama. E, em primeiro lugar, Ele nos ama não é pela nossa própria característica. Deus nos ama simplesmente porque Ele ama primeiro a si mesmo. Ele ama a sua própria glória. E é glória para Ele estar restaurando a situação do ser humano após a sua situação de pecado. Então coloque isso no seu coração. O homem não está no centro do universo. O homem não está no centro do coração de Deus. O que está no centro do coração de Deus é a sua própria glória. É o próprio ser divino que realmente importa em tudo aquilo que nós precisamos entender no que se refere ao que a Bíblia nos ensina. O último motivo pelo qual precisamos tanto da exegese é a necessidade de mais pregações expositivas. Quando a igreja brasileira tiver mais pregadores expositivos, que tenham mais conteúdo bíblico, que tenham mais condições de ensinar, porque estudou profundamente o texto bíblico, então teremos igrejas mais fortes, famílias mais fortes, crentes mais fortes e conhecedores da palavra de Deus. Portanto, esses são os 5 motivos pelos quais a exegese é muito importante e necessária para que você possa, então, ter uma igreja brasileira mais forte. Agora você vê na sua tela qual o livro base que usaremos em todo o nosso curso. É esse livro aqui, ó, que você pode ver aqui na tela, que você poderá adquirir no link que você tem aí na sua tela e também que você terá disponível no PDF dessa aula. É só clicar nesse link e você estará adquirindo esse livro com um preço mais especial e poderá também ter um curso muito mais abrangente e muito mais rico, quando você vai poder colocar em prática tudo aquilo que você aprenderá aqui. Porque esse curso é um resumo do que esse livro se propõe. E ele é muito interessante, tá? É o livro Introdução à Exegese Bíblica, o autor é Michael Gorman,
E o tradutor é Wilson de Almeida, tá bom? Foi publicado pela Thomas Nelson Brasil, tem 320 páginas. Muito bem, agora teremos a aula 1, com o primeiro conteúdo, onde falaremos sobre a tarefa. Qual é a tarefa exegética? Do que se trata isso? Vamos trabalhar sobre esse tema agora. Bom, para que a gente possa então começar com o pé direito, né? Digamos assim, a gente precisa dar nomes aos bois. Então, o que é exegese? É o termo técnico para análise cuidadosa de um texto bíblico. A palavra exegese vem do verbo grego exegestai, que significa conduzir para fora. Isso porque há uma diferença muito grande entre o trabalho de exegese e o trabalho de exegese, que é uma forma diferente de você trabalhar o texto bíblico. Eu já vou explicar qual a diferença desses dois conceitos. A palavra exegese é conduzir para fora do texto algo que o texto já diz. Exegese com X significa trazer para fora o que o texto já trouxe desde o momento em que ele foi escrito pelo seu autor original. Já a exegese com E-I e S, exegese significa colocar no texto algo que não estava originalmente nele. Isso é um problema sério para quem faz o estudo bíblico. Há muitos pregadores, muitas pessoas que não querem ter o trabalho de fazer uma exegese bíblica e começam a colocar no texto algo que o texto não diz. Isso não é fazer exegese, isso é fazer exegese. Como exemplo, eu posso citar uma pregação que eu ouvi há muitos anos atrás de um pregador leigo. Ele pregando sobre a parábola do filho pródigo, ele cometeu vários erros. Por exemplo, por desconhecer o que significa a palavra pródigo, que é gastador. Pródigo significa gastador, tá bom? Aliás, por causa dessa parábola mesmo, algumas pessoas entendem que pródigo significa perdido. Não é. Pródigo não é perdido. Pródigo é gastador. É aquele que é perdulário. Aquele que sai gastando dinheiro à torta e à direita. Em outro contexto, a palavra pródigo também pode significar aquele que é farto, aquele que gosta de fartura. Mas sobre a parábola do filho pródigo, é de fato o filho gastador, né? Porque ele gasta toda a sua herança que ele retira do seu pai, que ainda estava vivo. E então, esse pregador que eu ouvi há muito tempo, ele além de falar a palavra prodígio, em vez de a palavra pródigo, e prodígio significa aquele que é protegido, que não tem nada a ver, né? Ele chamou a parábola de filho prodígio. E além desse erro terrível que ele cometeu na própria língua portuguesa, ele também fez em seu sermão uma aplicação horrível. Ele, por exemplo, disse que o filho prodígio estaria